Animais extremos. Na natureza selvagem, o perigo está por toda parte. Predadores famintos, rivalidades violentas e desastres naturais. Todos representam ameaças letais. Para sobreviver, estes animais extremos realizam grandes fugas. Mas qual deles será coroado grande escapologista? A costa gelada do Alasca é lar de vários escapologistas pesos pesados. As morsas fizeram sua migração anual para o norte nos meses do verão. Com o gelo derretido, um bando inteiro está amontoado violentamente sobre as rochas. E é um verdadeiro aperto quando um macho de 2 toneladas passeia sobre a multidão. Poucos predadores são grandes o bastante para atacar morsas, mas este é um deles. Os ursos polares são os maiores carnívoros terrestres do mundo e caçadores astutos. As morsas têm um olfato aguçado, então ele circula o grupo a favor do vento. As morsas provavelmente não o verão chegando, porque têm uma visão ruim. E o ataque será ainda mais surpreendente vindo da água. O urso polar tem sucesso em se esgueirar até as morsas, mas é superado por sua velocidade, agressividade e quantidade. A maioria da colônia escapa com relativa facilidade. Mas o urso pega uma retardatária. A vítima escolhida é um macho grande, e o urso não consegue segurá-lo. Assim que a morsa chega à água, ela pode revidar. É uma briga de pesos pesados que a morsa acaba vencendo. O pânico agora se espalhou pelo bando. E o urso polar mira no pelotão de trás em retirada, sondando os flancos trêmulos. Ele pega uma fêmea menor, uma vítima administrável. Mas sua provável vítima tem um amigo corajoso, que acaba sendo uma dor de cabeça para o urso. Ursos polares podem ser predadores gigantes, mas este aqui acaba de descobrir por que eles raramente caçam morsas. A maioria delas não apenas é muito maior que o maior dos ursos polares, mas também oferece uma defesa agressiva com suas presas para fugir de predadores. Pelo menos desta vez, todo o bando de morsas faz uma escapada segura, e o urso polar vai embora com nada além de um orgulho ferido e um leve cocheio. Caçadores gorduchos, tenham cuidado. As morsas cuidam umas das outras, então elas têm o 10º lugar no ranking de escapologistas extremos. No Cerrado brasileiro, nuvens carregadas indicam novos começos. É o começo da estação das chuvas, que para alguns moradores destes cupinzeiros, inicia uma fuga em busca de uma nova vida. Quando o aguaceiro diminui, surgem os cupins migrantes, revelando uma diferença aguda para com seus irmãos e irmãs.
Eles têm asas, e se a fuga deles correr como planejada, vão encontrar um parceiro e depois fundar uma nova dinastia de cupins. Mas a grande maioria dessa massa alvoroçada não vai chegar longe. Antes, os cupins alados servem de banquete para muitas espécies de aves do cerrado. Eles não entram no ranking, mas há outro morador dos cupinzeiros do cerrado que entra. Uma família de pica-paus do campo faz seu lar neste cupinzeiro. Mas eles não percebem que seu novo lar está em uma zona de perigo. Durante a estação da seca, queimadas varrem a mata, forçando seus animais a fugirem das chamas e da fumaça. O pica-pau do campo adulto não pode esperar mais e abandona seus filhotes que não voam. O fogo intenso seguiu seu caminho, deixando uma faixa de terra estorricada. O ninho estava dentro da sua trilha destruidora. Mas quando o pai retorna, os filhotes estão vivos. Os cupins constroem redes de minúsculas entradas de ar que desviam a fumaça dos aposentos principais. Assim, graças ao projeto inteligente de seu lar adotado, os passarinhos escaparam do flagelo ardente da natureza. Os cupins não entram no ranking, mas são os arquitetos da grande fuga do pica-pau do campo. Esses corajosos passarinhos têm o 9º lugar do ranking. O próximo competidor tem uma perigosa viagem diária. Quando a noite cai nas águas costeiras da Nova Zelândia, um pequeno pinguim azul se encontra com seus amigos logo depois da arrebentação. Todas as noites, eles formam uma jangada e vêm à praia como um só. Há segurança na quantidade, pelo menos essa é a teoria. Focas caçam pinguins, então passar desapercebidos por esta será um teste tanto. Todos os pinguins chegam em segurança às suas tocas. Mas este pinguim tem um caminho mais longo a percorrer. Sua toca fica embaixo de uma casa de praia. Ele pode se esconder aqui durante a noite, a salvo de predadores. O esconderijo litorâneo do pinguim certamente é impressionante. Mas ele faz uma escapada realmente incrível para voltar ao mar no dia seguinte. O pinguim é ágil na água, mas deve ter cuidado ao passar pelas algas. Muitos predadores caçam essas pequenas aves. A barriga branca do pinguim o camufla por baixo, enquanto as penas escuras nas suas costas o ajudam a se misturar ao mar quando visto de cima. Quando a noite cair, será muito difícil ver o pinguim. Mas este super predador não depende de olhos para caçar. Como todos os tubarões, o tubarão branco pode detectar o campo elétrico criado por suas presas. E ele pode rastrear o pinguim até com pouca luz. Foi por pouco, mas desta vez o pinguim escapou.
Ele pode ser pequenininho, mas o pinguim azul tem muita autoconfiança, então ele é o número 8 no ranking de escapologistas. Arrojados, ousados, enfrentando ursos polares. Já vimos algumas grandes fugas, mas as que estão por vir são ainda mais surpreendentes. Já vimos alguns animais extremos fugirem correndo e outros ficando parados. Para os nossos próximos competidores, é melhor prevenir do que remediar. No deserto do Atacama, no Chile, os guanacos estão acostumados a fugir por um terreno duro e rochoso. Mas para esta nova mãe, saber quando correr é vital. Seu recém-nascido precisará de uma vantagem se quiser escapar dos predadores do deserto. Seu primeiro desafio na vida é ficar de pé, e ele deve fazê-lo bem depressa. Eles estão sendo vigiados. A onça parda é um dos superpredadores do Atacama, e filhotes de guanaco são sua principal presa no verão. A onça parda utiliza ataques furtivos, mas embora eles não vejam o gato, o alarme de um pássaro alerta o guanaco de que um perigo se aproxima. Um quero-quero barulhento avistou a onça parda. O grande gato continua sua aproximação furtiva. Mas sem o elemento surpresa, o guanaco faz uma escapada confortável. Contrariada, a onça se retira. É uma vitória para os vigias do bairro. E para o esperto guanaco por escutar o alarme. O guanaco entra no 7º lugar no ranking de escapologistas. Como superpredadores, leopardos do Ceilão não precisam temer quando ocultos na escuridão. Mas a decisão desta mãe de se aventurar na noite é um convite ao perigo. Ela deixou seus filhotes para voltar à caça da noite anterior. E de longe, ela está sendo vigiada. Ela deixou o cadáver bem na fronteira entre seu próprio território e o de um leopardo macho maior. Ele poderia facilmente tomar a refeição à força da fêmea, matando ou ferindo-a gravemente na luta. De repente, o macho começa a se mover. Ele se dirige até os filhotes que a fêmea deixou desprotegidos. Ele seria um lanche fácil para o grande macho. Ele rosna alertando. Mas os jovens acima parecem ignorar a ameaça. Em vez de ir atrás dos filhotes, ele decide esperar, montando guarda na base da árvore. O leopardo macho mantém sua vigília por horas, e quando a manhã se aproxima, sua paciência é recompensada. Os filhotes descem da árvore. E agora, seu jantar parece se servir perante ele. A filhote fêmea passeia em sua direção. Mas conforme ela se aproxima,
ele permanece impassível. O que significa que, quase sem dúvidas, ela é sua filha distante. Finalmente, seu filho também se aproxima. Para os filhotes, acabou sendo uma fuga de muita sorte. Pela força dos genes compartilhados, este matador instintivo se tornou um bom gatinho. Filhotes sortudos de leopardo estão no 6º lugar do ranking. Até agora, em Animais Extremos Escapologistas, já vimos algumas escapadas por muito pouco. E conforme entramos na segunda metade do ranking, as fugas ficam ainda mais alarmantes. Alguns animais escapologistas tiveram sorte, enquanto outros organizaram sua saída do perigo. Afinal, fracassar em planejar é planejar fracassar. E o próximo animal extremo tem que agradecer à evolução por sua estratégia de fuga. No poderoso Amazonas brasileiro, os peixes devem fugir do mesmo lento, mas certeiro matador todos os anos. Conforme a água se aquece, os tanques vagarosos vão ficando sem oxigênio. Mas há um peixe que prospera aqui. O pirarucu é um verdadeiro peixe monstro. Com até 220 quilos e 3 metros de comprimento, ele é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Mas apesar de seu tamanho, é um assassino muito veloz. Outros peixes têm que trocar as águas pobres em oxigênio por correntes mais velozes para sobreviver. Mas o pirarucu foge da asfixia graças a uma adaptação peculiar. Ele pode absorver oxigênio do ar. A evolução forneceu um escape de um ambiente que de outra forma seria mortífero. E eles têm uma vantagem distinta sobre suas presas lentas e carentes de oxigênio. Mas embora seja um truque esperto, o próximo competidor do ranking faz uma fuga realmente impressionante. Quando se trata de fazer uma saída ousada, há alguns animais que pensam muito à frente. Nas montanhas rochosas da América do Norte, um esquilo foge de um bútil de cauda vermelha. Ele corre direto para sua casa na árvore, uma construção frágil de folhas e gravetos. As garras afiadas do bútil não terão muito trabalho para entrar. Mas o ninho tem um segredo. Um alçapão. Isso dá ao esquilo tempo suficiente para debandar e se enfiar em um lugar mais resistente. O esquilo fugiu, mas os próximos escapologistas têm um plano ainda mais astuto. A sobrevivência no deserto de Kalahari, na África, é um desafio diário que nem todos superam. Mas há uma criatura incrivelmente bem adaptada a este lugar ameaçador. Os suricatos emergem de suas tocas para se aquecerem no sol da manhã. Ao
Ao receberem seus raios, a pele negra e o pelo claro em sua barriga agem como um painel solar particular. Mas mesmo enquanto tomam sol, os suricatos estão sempre alerta. Há predadores por aí que ameaçam todos eles. E especialmente os 4 mais jovens do bando. Cheios de energia, mas inexperientes, cabe aos adultos ensinar a nova geração as habilidades necessárias para sobreviver. Estes jovens têm poucos meses de idade e são grandes o bastante para acompanhar os adultos em uma busca por alimento. Não é nenhum piquenique em família, porque no hostil Kalahari, até a comida dos suricatos guarda uma ameaça. Atacar um escorpião é perigoso demais para os filhotes. Até um adulto torná-lo mais palatável, cortando o ferrão. Mas nem mesmo o escorpião desarmado é um lanche feliz. O garoto deverá lutar pelo almoço. Os jovens ficam livres para se concentrarem em aprender, graças à sentinela dedicada do bando. Empoleirado em um imponente ponto elevado, ele monta a guarda, de olho nas ameaças do deserto, enquanto o resto do grupo cuida dos negócios. O tempo todo, ele fica de cabeça erguida para garantir aos seus parentes que o horizonte continua seguro. Ao avistar um predador circulando, a sentinela soa o alarme. E os suricatos disparam. É uma corrida que ninguém quer perder. E desta vez, todos conseguem se salvar. Eles comem perigo no almoço e sempre cuidam do bando. Os suricatos ficam no 5º lugar do ranking dos escapologistas. Já vimos criaturas corajosas escaparem por muito pouco. Os cães da pradaria riem na cara do perigo. Mas será que a fuga deles correrá conforme o planejado? Ursos desenfreados, leões da montanha e aves de rapina. Todos matadores temidos que provaram não serem páreo para escapologistas radicais. Mas será que o próximo predador dentuço vai matar ou dançar? É uma tarde quente nas campinas da Índia. Um rebanho de chitais pasta indolentemente. Mas seu dia preguiçoso está prestes a ter um fim repentino. 2 cães selvagens asiáticos farejaram o rebanho. Mas eles foram avistados pelos macacos colobos. Quando os cães estão a ponto de atacar, o alarme de um colobo os entrega. Pastar perto de colobos dá aos chitais um sistema de alerta antecipado vital. Mas há alguns predadores que são tão astutos que não há aviso antes de atacarem. Fugir de cães selvagens é um trabalho cansativo, e o rebanho de chitais veio ao lago para tomar um gole. Em dias quentes como este, a margem do lago fica lotada. Mas enquanto a maioria dos animais saciam sua sede harmoniosamente, os chitais estão atentos.
Crocodilos persas de até 5 metros de comprimento também frequentam o lago, e eles não estão aqui para beber água. Os chitais são tão rápidos que é difícil pegá-los desprevenidos. Aproximar-se de longe nunca vai funcionar. Felizmente para os crocodilos, eles podem passar meses sem comer, mas isso não os impede de tentar. Dizem que uma dieta baseada em lanches rápidos não faz bem. E os crocodilos persas sabem exatamente por quê. Eles fogem antes mesmo de você dar uma mordida. Super alertas, com reações incrivelmente rápidas, os chitais escapam dos dentes da morte várias e várias vezes. Eles chegam à 4ª colocação no ranking. A seguir, animais radicais que contam com a velocidade. Mas isso garantirá uma fuga fácil? Na vastidão desolada do deserto do Namibe, no sudoeste da África, 2 jovens irmãos guepardo caminham no calor seco do dia à procura de presas. Embora capazes de superar qualquer animal do planeta em velocidade, eles têm dificuldades para fugir de um assassino aterrorizante: a fome. Um dos irmãos está desesperadamente fraco. Está exausto demais para caçar. Seu irmão investiga uma toca de raposa, mas se distrai com um grito de aflição de seu irmão. Ele se aproxima, como se quisesse oferecer conforto, mas seu irmão está perto da morte. Se quiserem sobreviver, o irmão mais forte deverá matar para alimentar os 2. A raposa da toca que ele encontrou repousa ao alcance de um ataque. O guepardo se prepara para a perseguição. Esta pode ser uma corrida de vida ou morte. E ele perde a corrida. O guepardo está fraco demais para completar o serviço. Assim, não há escapatória da fome para os irmãos. E o guepardo não entra no ranking, mesmo sendo o mais veloz dos animais. Mas como se sairão os mais preparados?
Entre os cânions de Utah, nos Estados Unidos, cães da pradaria brincam ao sol. Eles ainda não sabem, mas estão em perigo mortal. A águia real é uma assassina veloz, chegando a velocidades de mais de 240 km por hora quando ataca. Os cães da pradaria têm uma sentinela e seus parceiros emitem o alarme. A águia erra, graças ao sistema de vigilância dos roedores. Até quando os predadores estão escondidos pela escuridão, os cães da pradaria estão sempre protegidos. Após se retirar para a segurança de sua toca subterrânea, o clã exausto está em pleno sono, em uma câmara especialmente escavada. No solo acima, um texugo americano está à espreita. Com seus poderosos membros anteriores, o texugo é uma máquina de cavar. E bem equipado para estragar a festa do pijama dos cães da pradaria. Ele farejou a entrada da toca. As coisas ficaram feias para os cães da pradaria, que têm menos da metade do tamanho do texugo. Mas o texugo não vai pegá-los de surpresa. Estas criaturas astutas também colocaram vigias noturnos. E uma vez alertados sobre a invasão à sua toca, eles tomam medidas evasivas. Túneis de fuga lhes permitem fazer uma saída audaciosa, passando correndo pelo texugo enquanto ele cava. Quem gosta de ser acordado por um texugo? Os cães da pradaria, não. Eles disparam direto para o 3º lugar no ranking de escapologistas extremos. Normalmente, para fugir do perigo mortal, é preciso esperteza. Mas às vezes, quando a encrenca aparece, é melhor ser um asno. Estamos nos aproximando do número 1 do ranking de animais escapistas extremos. E a competição está esquentando. Mas será que o vigor da juventude prevalecerá sobre a sabedoria da experiência? As campinas da América do Norte são lar de um animal imigrante feito para fugas velozes. Os mustangs são os descendentes dos primeiros cavalos trazidos ao continente da Espanha no século XVI. E eles vagam pelas mesmas planícies habitadas pelos primeiros cavalos há cerca de 4 milhões de anos. Sua velocidade e energia são lendárias, bem como seu temperamento selvagem. As manadas normalmente incluem 8 éguas, seus filhotes e seu pai, um garanhão responsável por defender o grupo todo. O garanhão desta manada está envelhecendo e logo seu domínio provavelmente terá um final violento. Um garanhão mais jovem e maior se aproxima, cheio de agressividade. Ele veio desafiar o garanhão da manada. Se o velho malhado perder esta batalha, ele será forçado a deixar a família e pode ser morto. Só há uma maneira de fugir da humilhação: lutar. Ferido por uma série de mordidas cruéis, o usurpador está em fuga. Desta vez, caráter e experiência venceram a juventude. Mas o garanhão Mustang perde uma posição no ranking, graças a um parente astuto, que usa o cérebro antes dos músculos, para fugir rumo à vitória. No deserto do Thar, na Índia,
um grupo de fêmeas de asnos selvagens indianos está em movimento. Elas buscam um parceiro, preferencialmente um macho com um bom território de pastagem. Um velho garanhão sem rabo observa a manada passar. Ele dominava este território, um pântano fértil. Como macho dominante e parceiro preferido, ele provavelmente deve ter gerado a maioria dos jovens do grupo. Mas este jovem garanhão o expulsou do pântano à força e tomou para si os direitos de acasalamento. Com a manada de fêmeas pastando neste lugar, o garanhão pode fazer sua escolha. Contudo, uma coisa é ter o direito de acasalar, e outra coisa é exercê-lo com sucesso. O jovem garanhão corre na direção das fêmeas com vigor, ansioso para embarcar na primeira de muitas conquistas sexuais. Mas sua aproximação exagerada deixa as fêmeas inquietas. E elas resistem aos seus avanços. O macho mais velho e mais experiente observa. A emoção da perseguição começa a diminuir. E, finalmente, o jovem macho precisa descansar. Entra o velho garanhão. Sua presença no território do jovem macho despertará uma reação agressiva. Ele zurra para garantir que será notado. E seu rival morde a isca. O macho mais velho não é tão rápido quanto já foi, mas o macho mais jovem não consegue pegá-lo. Como gastou muita energia perseguindo as fêmeas, ele começa a se cansar e fica para trás. Finalmente, o asno sábio e velho supera o jovem e volta à manada de fêmeas desacompanhadas. Enquanto o macho jovem se recupera dos esforços do dia, o velho macho ainda tem energia o bastante para rever velhas conhecidas. No fim das contas, ele vai acasalar nesta temporada. Às vezes, é mais sábio correr do que lutar. Por seu plano de fuga com benefícios, o asno sábio e velho está no segundo lugar. Vimos corridas emocionantes, escapadas por um fio e brigas cheias de adrenalina. Mas qual animal extremo vai superar este grupo e ser coroado como grande escapologista? Até aqui, o ranking de animais extremos foi uma aventura eletrizante. As moças determinadas cambaleiam no número 10. No 9º lugar, o pica-pau do campo desafia as adversidades para sobreviver às chamas. O pinguim azul foge do temível tubarão branco e fica com o 8º lugar. Na 7ª posição, com a ajuda das aves, os guanacos. Por serem os filhinhos do predador do pedaço, os filhotes sortudos de leopardo ficam com a 6ª posição. No 5º lugar, cuidado, vem aí a equipe suricato. Os chitais vencem um jogo de alto risco e ficam no 4º lugar. E os cães da pradaria ganham a 3ª posição, enquanto o texugo continua cavando. Por usar a experiência para se divertir, o asno sábio fica em 2º lugar. E, finalmente, chegamos ao número 1 do ranking dos animais escapologistas extremos. É maré baixa na costa do Alasca. Uma ursa parda e seus 2 filhotes estão comendo. Há uma recompensa nutritiva enterrada na areia.
moluscos navalha. Encontrar os mariscos escondidos requer paciência e um olhar aguçado. Mas a mãe ursa sabe exatamente o que procurar. Quando os mariscos sentem seu peso, eles se intocam na areia, liberando um esguicho d'água que os denuncia. Os filhotes imitam a mãe com algum sucesso. Mas a refeição deles está prestes a ser rudemente interrompida. Um macho imenso se arrasta até a praia. Ele representa a maior ameaça às vidas dos jovens. Machos adultos são responsáveis por 80% das mortes de filhotes. Fugir é, de longe, a opção mais segura. A mãe ursa levou seus filhotes para o interior para buscar comida em outro lugar. Essa cachoeira é um ponto de pesca popular para ursos pardos e, nesta época do ano, há salmões de sobra. O macho dominante tem o melhor lugar e ele está pegando a sua cota. Embora haja o suficiente para todos os ursos, com tantos desses animais normalmente solitários em um só lugar, os conflitos são inevitáveis. Para os filhotes, é um lugar perigoso, mas a tentação de uma refeição fácil é forte demais para resistir. Justo quando os jovens estão pegando jeito com suas presas escorregadias, uma ameaça letal se aproxima novamente. Desta vez, não há para onde fugir, e o filhote está enfrentando a morte quase certa. Até a mamãe entrar na briga. O macho tem o dobro de seu tamanho, mas seu instinto maternal protetor lhe dá coragem. O macho castigado foge. E graças à incrível coragem de sua mãe, os filhotes escapam para pescarem mais um dia. Uma grande fuga que prova que, em uma briga de ursos, a tenacidade conta mais que o tamanho. Essa mamãe de grande coração é o animal escapologista extremo número 1.